supervisão do Centro de Informação. Bom, vou começar tudo de novo, porque agora a gravação começou. Então, bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia, estou na supervisão do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina, e junto com o professor Camilo aí, componho a equipe que organizou esse curso, né, essa capacitação. Então, hoje nós estamos fazendo o nosso terceiro encontro. Só para recapitular, a gente já fez um encontro de preenchimento de ficha de animal peçonhento, depois um de preenchimento de ficha de agrotóxico, e hoje, então, a gente vai trabalhar um pouquinho o preenchimento da ficha de medicamentos, né? Mais sob o ponto de vista prático mesmo. Então, a gente vai trabalhar na mesma sistemática que foi adotada nos outros dois encontros, né? Peço que organizem, registrem as dúvidas, e ao final da fala, então, a gente abre para fazer esses esclarecimentos. Conforme o professor Camilo também colocou no último encontro, lá no dia 8 de julho, nós vamos ter um encontro só para esclarecimento de dúvidas, né? O nosso próximo encontro, então, já para vocês se organizarem, vai acontecer no dia 6 de junho, também uma segunda-feira, também no período da manhã, tá? E aí a gente vai atualizando as agendas para vocês já deixarem registrados essa oportunidade, tá? Hoje encerra a questão de preenchimento, né? E aí, a partir do próximo encontro, começa a se trabalhar as funcionalidades do BI, que é a ferramenta utilizada, então, para a análise desses dados. Hoje, nós contamos com a presença da Marisete Rezener para fazer a fala conosco. Marisete atua no Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina, ela é farmacêutica e já está há alguns anos no Ciatox, eu não vou falar quantos, tá, Marisete? Mas ela trabalhou à frente, né, do atendimento, depois lá em toda a etapa de desenvolvimento da ferramenta DataTox, e até hoje vem trabalhando na questão do aprimoramento. Então, ela tem uma bagagem muito rica, uma experiência na questão de preenchimento, pontos críticos, né? Ela também trabalha com a questão da validação dos dados. Eu tenho certeza que vai ser uma excelente fala uma rica passagem das experiências dela para todos nós. Desejo a todos, então, um bom encontro e passo a palavra para a Marisete. Bom dia, pessoal. Obrigada, professora Cláudia, professor Camilo, pelo convite. A Cláudia já me apresentou, eu sou Marisete, sou farmacêutica do Ciatox, já há alguns anos, e eu participei desde o começo do desenvolvimento também do DataTox, e a gente continua colaborando até hoje, né? Espero contribuir, então, com alguns pontos específicos. Hoje né, mais da parte de preenchimento com relação às fichas de medicamentos. Mas como a Andrea já deu as duas primeiras aulas, capacitações, com relação ao preenchimento de ficha, e ela me repassou que o pessoal tem bastante dúvida com relação ao cadastro, aquela parte assim mais aí do menu do DataTox. Então, eu vou tentar começar mais com essa parte de cadastro, do menu, de algumas coisas específicas que são importantes os administradores e os profissionais dos centros conhecerem dos recursos que tem o sistema. Porque, às vezes, muitas vezes vocês não utilizam o sistema porque não sabem quais são os recursos que tem. Então, eu vou focar nessa parte inicial. Ali não está com áudio. E depois eu vou tentar... Rosana? Eu acho que Obrigada. Com o fone aberto. Aí depois vamos pegar alguns exemplos específicos de medicamentos, tá?
Eu não sei se vai dar tempo para tudo, porque às vezes a gente pensa que 1h30 é bastante tempo, mas é pouco tempo, com tudo que o sistema tem. Mas aí, como a professora Cláudia disse, vai ter um dia específico que é para as dúvidas. Se não for possível esclarecer tudo hoje, a gente daí pode esclarecer as dúvidas daí no último dia de capacitação. Ok? Eu vou tentar, então, compartilhar a minha tela agora. Vocês estão vendo a tela inicial do DataTalks? Sim. Sim? Então, ok. Então, depois do login e a senha, cada um, né, com o seu login, e dependendo do perfil, vai ter acesso a algumas funcionalidades do sistema. Aqui eu entrei com a senha de administrador local. Cada centro tem um administrador local que vai ser o responsável para fazer alguns cadastros. Então, ele tem acesso a algumas funcionalidades maiores do que tem, por exemplo, o profissional, o estagiário, o residente ou o visitante. Então, essa é a tela que vai aparecer para o administrador local. Quem tem a senha de profissional, de estudante ou de visitante, vai ser um pouquinho diferente os cadastros. Né? Então, na tela inicial, em todos, vai aparecer isso aqui. Essa página inicial, caso em acompanhamento, casos graves, aguardando revisão e os atendimentos do ano. Né? Então, agora, para nós aqui no Ciatox, no IVERME, todos os Ciatox, acaba diminuindo um pouco os atendimentos. Então, hoje nós temos apenas 12 casos em acompanhamento. Ao clicar, vai diretamente para a tela de acompanhamento, que são os casos que têm que ser acompanhados hoje. Voltando ao início, eu tenho os casos graves que estão em abertos e os casos que estão aguardando revisão. A questão da revisão é uma coisa bem específica e depende da realidade de cada centro. Tá? Por que foi pensado na revisão? Nós pensamos, né, durante o desenvolvimento, na realidade da maioria dos centros, que trabalham com estudantes. Então, se eu tenho um estudante que está ajudando no atendimento, que vai fazer a ficha, ele precisa ser orientado durante o atendimento e depois no preenchimento da ficha por um profissional. Por isso que a gente pensou na revisão, e o objetivo da revisão é que seja feito logo depois do atendimento, né? Ou no máximo durante até o final do plantão do profissional. Tá? Então, vai depender muito da realidade de cada centro. Tem centros que só trabalham com profissional. Ok, às vezes não é tão importante daí a parte da revisão, tá? Então, a nossa realidade trabalhamos com profissionais e estudantes, sempre junto com o estudante tem um profissional. Então, hoje, no final do atendimento, durante toda a manhã, né, tem o médico de manhã, ele vai clicar aqui, vai aparecer aqui todas as fichas. Essa ficha aqui, ela está no começo, ela está sem os dados preenchidos ainda, alguém acabou de atender e está fazendo a ficha. Mas todas as fichas que tiverem aqui, o profissional vai clicar, vai revisar. O que é importante na revisão? O que a gente se preocupa mais durante a revisão? É como foi o atendimento, né? Principalmente com as orientações repassadas relacionadas ao agente intoxicante, as orientações para o tratamento, se faltou alguma coisa, se faltou perguntar alguma coisa. Então, é isso que na revisão a gente se preocupa mais. Mas é claro que também já vê a parte aí do preenchimento, né? Se está correto o preenchimento da exposição, se está uma história completa. Então, por isso que essa revisão é importante que seja feito durante o plantão daquele profissional, ok? Há os centros que atendem só profissional. Se quer deixar essa tela aqui, né? Que não fique aqui um monte de ficha aguardando revisão, o profissional faz o atendimento, preenche a ficha e ao final já clica em revisão, né? Então, o mesmo profissional, ele vai fazer, por exemplo, aqui quando é o médico que faz o atendimento, né? Ele vai fazer o atendimento, vai fazer o preenchimento da ficha e já vai clicar em revisar ficha,
né? Depois a gente entra na ficha e vou mostrar como é que faz esse preenchimento de revisão, tá? Mas aí vai depender de cada centro. O que é importante? Nós temos aqui 12 casos em acompanhamentos, tá? Eu não tenho nenhuma ficha aqui em branco, aqui embaixo, tá? É isso que trava o sistema em alguns centros, às vezes. Quando a ficha fica sem um destino, tá? Todas as fichas, quando vocês fizerem, ela tem que ser agendada para o acompanhamento, né? Tá aqui os agendamentos de todos os casos, ou ela tem que ser encerrada. Nunca deixar as fichas, um monte de ficha aqui em branco, a gente fala que fica no limbo, né? Essa ficha fica sem um destino. Então, tem que sempre agendar ou o acompanhamento ou encerrar essa ficha, tá? Então, tem que ver quantas fichas aqui, porque ela só vai aparecer 12 casos em acompanhamento. Mas se eu tenho algumas fichas aqui sem agendar acompanhamento e sem encerramento, ela não vai aparecer esse número. Mas se você entra no seu sistema, vocês podem entrar no centro de vocês e ver se aqui embaixo tem algumas fichas em branco, tá? Essas fichas têm que dar um destino, né? Porque a gente já teve centro que travou quando você entra aqui, fica rodando, rodando e não entra no sistema. Então, tem que dar uma observada nisso e atualizada aí essas fichas. Aqui, nessa outra parte aqui sempre fica histórico de alteração de agentes, tá? Então, aqui, se vocês clicarem aqui, exibir tudo, vão aparecer os últimos agentes que foram cadastrados, né? Essa aqui tinha duplicação de agente, eu excluí um, juntei com o outro. Foi feito o registro de um agrotóxico que foi solicitado para o Ciatox de Goiás e foi aprovado aqui. Foi feito o cadastro, as meninas me falaram que teve, né, uma dúvida com relação ao TITES, que não tinha sido cadastrado, mas é que nós não tínhamos recebido a solicitação de cadastro da maneira correta. Então, depois foi feito essa solicitação de cadastro, então agora quem solicitou já está ali cadastrado o TITES, ok? Mas o que tem que ficar atento? Não basta pedir a solicitação de cadastro de agente e esperar que aquelas fichas que eu não tinha o título cadastrado, ela vá automaticamente. Não, você tem que localizar essas fichas e incluir esse agente, tá? Então, depois que esse agente está cadastrado aqui, né, eu vou procurar ele, né, dou uma confirmada se ele está cadastrado, ok, ele está aqui, eu tenho que procurar quais são as fichas que ficou sem cadastro de títulos regulados, entrar na ficha e alterar, né? Então, é isso que tem que ficar atento, vocês façam a solicitação, mas depois essas fichas que estão a cadastrar, vocês têm que entrar na ficha e incluir o agente, ok? Depois a gente vai ver com mais detalhes a questão de solicitação de cadastro, aprovação. Aqui, então, vamos tentar dar uma revisada nessa parte aqui do menu, tá? Aqui nós temos os manuais, o manual do Datatox, o manual do BI e alguns CIDs mais importantes para intoxicação. Então, o que é importante aqui no manual do Datatox, tá? É claro que é muito extenso e não tem como ficar lendo tudo, mas é muito importante, eu acho, principalmente quando está no treinamento de estagiários, funcionários novos, verem alguns conceitos, tá? Principalmente, quais são os agentes, quais são os grupos de agentes que a gente tem, quais são as circunstâncias, qual é o conceito de algumas circunstâncias, de via. Então, tem algumas coisas específicas que é bom a equipe ver o conceito, ver como é que o sistema foi construído e qual é o conceito de alguns pontos mais importantes. O que é mais importante que eu acho? A questão dos agentes e a questão da exposição, que é a via, a circunstância, o encerramento, tem muitas dúvidas. Agora o encerramento está sendo modificado, em breve vocês vão ter algumas outras alterações no encerramento, né? Então, que a gente vai até precisar modificar, então, o manual. Mas, então, alguns conceitos é muito importante dar uma lida, uma relembrada. Aí tem também o manual do BI, que vocês vão ter uma outra capacitação, a Adriana acho que vai dar sobre o BI. E tem o manual do CID com alguns CIDs mais importantes,
tá? Então, aqui tem disponível para todos esses manuais. Além da ficha modelo, que ela pode ser salva localmente por vocês, quando o sistema sai do ar, então pode ter uma ficha coringa para ter aí, para relembrar alguns campos e pode ter salvo ali no computador de vocês. A outra parte aqui de administração, então eu tenho a parte dos centros, tá? Aqui eu posso pesquisar e nós temos todos os centros cadastrados no Brasil, independente de se faz uso do Datatox ou não. Tá? Então, aqui tem o nome do centro e aqui tem os contatos. A Adriana atualizou todos os contatos, vocês podem dar uma conferida se o centro de vocês está ok, com os dados completos, os dados contatos. Que às vezes tem na página da Abracite também, né, os contatos dos centros, mas tem aqui também. Então, às vezes, a gente precisa saber qual é o centro lá o contato do centro de Botucatu, de Natal, então aqui tem essa informação. Aqui a parte de permissões dos usuários, tá? Então, quais são os perfis que a gente tem de usuários? Nós temos administrador local, estagiário, profissional de toxivigilância, profissional do CIATOX, residente e visitante. São esses 6 perfis que a gente tem. Então, quem é o administrador local ou profissional que vai cadastrar, é bom conhecer quais são os perfis e quais são as permissões. Daí eu cadastrar o usuário conforme que eu quero que ele tenha acesso. Por exemplo, administrador local, onde está assinalado aqui, é tudo isso que ele tem acesso. Já o estagiário, ele vai ter acesso a bem menos coisas, né? Então, o visitante, ele só vai ter acesso ao modo leitura das fichas. Então, é bom conhecer quais são os perfis e quais são as permissões do perfil para eu disponibilizar, daí para cadastrar um novo usuário. Aqui eu posso ver, tá? Eu posso buscar um usuário. Por exemplo, aqui eu busquei a Adriana, nós temos 2 médicas que se chamam Adriana no nosso centro, tá? Eu vou ver qual é o perfil que a Adriana tá. Então, ela tem acesso a essas funcionalidades do sistema. Mas eu posso alterar, se eu quero uma alteração específica para um usuário, por exemplo, eu quero permitir que a Adriana cadastre empresa fabricante. Eu posso vir aqui e autorizar especificamente para um usuário. Então, eu posso fazer essa alteração tanto diretamente, eu quero que todos os meus profissionais cadastrem, então eu posso alterar. Então, o centro tem autonomia, tá? É carregado isso de uma maneira geral para todos, mas os centros têm autonomia para liberar permissões para seus usuários específicos. Tá? Então, isso é os usuários, tá? Eu posso, daí, cadastrar um novo usuário. Então, eu venho aqui em adicionar, vou preencher todos os dados, onde tem asterisco, é preenchimento obrigatório, e eu vou deixar clicado aqui o ativo e vou dar um perfil para esse usuário. Então, eu vou selecionar se eu quero que ele seja mais um administrador local para o meu centro, se eu quero que ele seja estagiário, profissional, então tem esses perfis aqui. E eu vou também vincular o BI, se eu quero que esse usuário acesse o BI ou não. Então, vocês podem selecionar quais são os profissionais do seu centro que têm acesso ao BI. De repente, tem alguém que não é administrador local, um profissional, mas que entende bastante de estatística, que consegue mexer com o sistema, então eu vou dar acesso para ele ao BI. Eu posso pesquisar aqui todos os usuários com o nome. Então, de repente, se eu tenho, nós temos cadastrados aqui no nosso centro 346 usuários, mas tem muitos inativos, tá? Eu posso, por exemplo, entrar, vamos supor, esse usuário, ele era estudante, ele saiu, ele está inativo, então a gente procura sempre manter atualizado, né? O estagiário, o profissional saiu do centro, a gente inativo, tá? Então, depois de 3 meses, eu não me recordo, mas eu acho que depois de 3 meses que fica sem acesso, ele inativa automaticamente. Então, alguma pessoa do seu centro que fica inativo, você pode entrar no sistema,
você não precisa cadastrar de novo. Eu vi que em alguns centros tem uma pessoa que está cadastrada 3, 4 vezes, né? Ou se esquece a senha, enfim. Você pode entrar no sistema, você vai clicar em alterar, vai localizar, vai alterar e vai clicar em ativo. Aí vamos supor, a Aline, ela era estagiária, mas ela vai voltar como profissional, que é bem frequente, né, aqui no nosso centro. Então, eu vou mudar o perfil dela, eu vou tirar de estagiário, vou selecionar profissional, vou adicionar a ocupação dela e vou salvar. Então, você não precisa cadastrar novamente, você vai só ativar. E da mesma forma para inativar, você vai entrar no usuário e vai clicar, daí clicar e o usuário vai ficar inativo no sistema. Marisete. Então, essa parte... Oi? Oi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu consegue dar um clique nessa tela para aumentar um pouco? Sim. Melhorou? Melhorou um pouquinho. É que senão não cabe tudo, né? É. Agora está bem melhor para mim, pelo menos. Tá. Obrigada. Ok. Então, essa parte aqui, tá? De cadastro, de senhas, permissões, usuários. Aqui, se clicar, ele vai abrir direto o link para o acesso ao BI. Mas eu tenho que fazer novo login, né? Com o meu login e senha. O login e senha de acesso ao BI é o mesmo do login e senha do Datatox, tá? Só que esse usuário vai ter que ter lá no cadastro permissão para acessar o BI. Ok? Aí aqui a gente tem a parte de cadastro, que vocês têm acesso, de empresa fabricante, exames e instituição. Mas antes de eu solicitar um cadastro, é bom que vocês conheçam o que tem já cadastrado e como que é feito o cadastro dessa parte. Então, a gente vai aqui primeiro conhecer a parte de pesquisa, que é outra coisa que os usuários do sistema têm que entrar, pesquisar, ver como é que é a pesquisa, como são os cadastros, para entender, né, o sistema, e que ele vai facilitar lá no preenchimento da ficha. Então, aqui eu tenho pesquisa no cadastro a gente vai começar na pesquisa de agente. Eu tinha pesquisado antes o títulos, eu vou limpar. Então, nós temos a pesquisa de agente, que ela é feita ou por substância, gênero, espécie, ou por nome comercial. A pesquisa também ela pode ser feita por fonética, por início da palavra, ou parte da palavra. Às vezes, quando é uma palavra que tem, assim, que é muito semelhante a vários, então aqui a pesquisa, ela não fica limpa. Então, às vezes, é melhor colocar pelo início da palavra. Então, vocês veem como fica melhor no momento da pesquisa. A pesquisa também, ela pode ser uma pesquisa simples, tá? Que você só vai digitar aqui, tá? O agente aqui, por exemplo, paracetamol. E vai aparecer aqui o agente. Dando 2 cliques nele, você vai ver tudo que ele tem relacionado a esse cadastro, tá? Então, por isso que eu digo, peço que vocês vejam como é que está o cadastro de cada um dos grupos de agentes. Por exemplo, medicamento. O que é importante quando vai solicitar um novo cadastro? Ele tem essas... Primeiro, eu preciso ver como é que foi feita a classificação, né? E aí ela tem essas outras informações. A gente sempre procura colocar qual é o termo da substância em inglês, o número do CAS, o DCB e a classificação da ATC. Então, a classificação dos medicamentos, ela foi feita mais ou menos baseada na ATC. Não todos os níveis, por isso que foram juntados alguns níveis, porque aqui no Datatox é 5, contando com o nome do grupo que é medicamento. Então, foi juntado, mas é sempre bom colocar o código da ATC. Então, eu tenho que ir lá, fazer a pesquisa lá no site, né, da OMS, enfim, para fazer esse cadastro, tá? Então, eu tenho a pesquisa do paracetamol por substância, gênero e espécie, ou eu posso vir aqui e ver o nome comercial. Vou buscar aqui por Tilenol, e vai aparecer o nome comercial aqui do medicamento, tá? Por que é importante quando eu vou incluir lá na ficha o nome comercial, se eu sei?
Porque, por exemplo, o Tilenol Sinus, ele tem o princípio ativo paracetamol e pseudoefedrina. Tá? Então, se eu colocar lá na ficha já carregar o Tilenol, ele já vai carregar esses dois princípios. Senão, na ficha, eu tenho que procurar a substância paracetamol e a substância pseudoefedrina. Tá? Então, se eu já coloco o nome comercial, ele já vai carregar as duas substâncias. Então, aqui as outras informações que eu tenho da substância de medicamento, nome comercial. Com relação ao que nós temos, aí tem a pesquisa avançada, nós temos 15 grupos cadastrados. Tá? Nesses 15 grupos, temos substâncias gênero e espécie para plantas e animais peçonhentos, e as outras são substâncias. Nomes comerciais. Quais são os grupos que a gente tem nomes comerciais até o momento e que a gente está aprovando para cadastro? Por enquanto, são agrotóxicos, tá? Por quê? Porque a gente conseguiu carregar uma base quando tinha ainda acesso ao CIA, e a gente conseguiu no Agrofit também, nós conseguimos carregar uma base de agrotóxicos de nomes comerciais, então nós temos 965 registros de nomes comerciais. Então agora, o pessoal solicita, né, novos nomes comerciais de agrotóxicos, a gente, né, confirma, enfim, vê a bula do agrotóxico e confirma o nome comercial de agrotóxicos. Nós temos de medicamentos, nomes comerciais, então tem 9.187 registros de nomes comerciais de medicamentos, porque a gente conseguiu baixar da Anvisa um grupo de medicamentos, uma tabela no Excel que o pessoal da TI carregou e linkou o nome comercial com os princípios ativos, que a gente já tem que ter cadastrado, para ter essa quantidade de medicamento. Porque não tem como, por exemplo, nós termos cadastrados manualmente, como a gente autoriza agora, 9.000 medicamentos, é inviável, tá? E nós temos também o grupo de uso veterinário, porque a gente conseguiu baixar do Sindam, né, onde cadastra os medicamentos veterinários, baixamos uma tabela no Excel, o pessoal da TI carregou. Então, tem 2.050 registros de nomes comerciais de produtos veterinários. A questão é, o problema que a gente tem e que o sistema precisa melhorar e que nós precisamos achar uma forma de melhorar isso. Então, é relacionado a produtos domissanitários, enfim, a todos os outros agentes, né, cosméticos, os alimentos que são cadastrados também na Anvisa, como, né, que são em comprimidos, os cosméticos, os inseticidas de uso doméstico, os domissanitários, produtos químicos residenciais, tá? Então, eles não têm os nomes comerciais, tá? Por quê? Porque é inviável a gente cadastrar os nomes comerciais, a quantidade, né? Só pensar a quantidade de domissanitários que tem no mercado. Tá? Então, até tem o cadastro de nomes comerciais desses outros, ele está pronto no sistema. E se vocês podem até solicitar. Alguns solicitaram, a gente recusou, por quê? Porque se a gente abrir para todo mundo solicitar o cadastro de nome sanitário, nós vamos ficar 24 horas aqui só fazendo isso, tá? E não é assim, você solicita e daí a gente clica e aprova. Depois vocês solicitarem, a gente faz uma pesquisa para ver se realmente é isso, para ver se tem necessidade, então é bem complexo, né? O que seria o ideal? É a gente conseguir uma base, não sei, da Anvisa, de que local, onde viesse uma tabela, né, com esses nomes comerciais, com princípios ativos, para carregar no sistema, assim como a gente fez com medicamentos e agrotóxicos, tá? Mas, assim, a gente ficar fazendo manual, isso é inviável. Então, é uma coisa que o sistema precisa melhorar, tem capacidade para melhorar, só que precisamos pensar de que forma isso, né? Então, não é uma coisa simples de resolver. Eu vi que aqui tem algumas solicitações de nomes comerciais, aqui no nosso centro também às vezes pedem. A Adriana de Campinas tinha começado a cadastrar, né, alguns nomes comerciais de nomes sanitários, mas assim,
tem 2 aqui cadastrados, mas a gente viu que é inviável a gente ficar fazendo isso manualmente. Então, temos que pensar juntos, né, de como fazer isso. Em algum momento vai ter que ser cadastrado, mas agora, sim, da maneira que está, ainda é inviável, né? Então, esse aqui, então, é importante conhecer quais são e como que é feita a classificação, por exemplo, né, de plantas, como que é feita a classificação, tá? Então, quando eu vou solicitar um cadastro, eu preciso, já tem isso aqui, eu já vou incluir nesse. Então, conhecer como que é o sistema para eu poder solicitar o cadastro de agente. Então, aqui é bom entrar, fazer a pesquisa, ver quais são os agentes que tem, todos os grupos. Com relação aos domos sanitários, que a gente ainda não está cadastrando, o que, que a gente faz? Por exemplo, vem um detergente, né? Um detergente de diversas marcas tem. Então, a gente coloca como agente detergente não determinado, limpador não determinado, desinfetante não determinado, e no complemento do agente a gente coloca o nome comercial, tá? Por enquanto é assim que a gente orienta os nossos, né, o pessoal que faz o atendimento, que faz a ficha, e coloca no complemento, tá? É dessa maneira que a gente faz atualmente, enquanto não se tem esse cadastro. Empresa fabricante, tá? Da mesma forma, quando foi carregado os medicamentos, os agrotóxicos, os produtos veterinários, o pessoal da TI já carregou junto quais eram as empresas fabricantes desses produtos. Então, por isso que nós temos todas essas empresas, 823 empresas fabricantes, tá? Só que elas só foram carregadas com o nome e a cidade onde elas estão. Então, elas faltam vários complementos, mas também a gente não tem alterado isso porque é inviável, tá? Qual foi o objetivo de colocar a empresa fabricante? A gente tentou aqui, por exemplo, vou só colocar um exemplo, tá? Nós tentamos cadastrar aqui que a Anjo Química, ela tem o nosso 0800, e o objetivo de ter empresa fabricante era pensando em colocar as fichas técnicas, as fichas, né, dessa empresa, colocar no sistema. Deixa eu ver aqui se vai abrir. Vou ter que diminuir um pouco a tela para aparecer. Então, aqui tem a Anjo, nós completamos o cadastro dela, tudo com o responsável técnico, telefone, e a gente tentou carregar, tá? Então, é possível você carregar, se você tem alguma empresa e você quer deixar a ficha técnica dessa, que tem, tipo, a empresa tem o 0800 do seu centro, e você quiser deixar carregada aqui as fichas técnicas da empresa, você pode botar aqui, vir aqui em alterar e anexar as fichas técnicas da empresa, tá? Nós tentamos aqui, pegamos, né, eu e a Dani tentamos aqui com a Anjo, só que assim, ela praticamente manda a cada mês, assim, várias fichas técnicas, e aí o sistema, se a gente vai carregar muitos, ele se sobrepõe, a gente não sabe, então nós precisamos pensar numa forma de melhorar isso. E ao mesmo tempo, fica aqui a ficha técnica, eu posso consultar ela, né? Só que essa ficha técnica, ela não vai estar lá no agente. Então, ela não tem ligação aqui desses produtos, não estão lá na base de agentes. Então, são coisas separadas. Né? Nesse momento, está aqui essas fichas técnicas para consultar. Né? Mas a gente não fez, foi esse o único exemplo que a gente tentou e viu, assim, que fica inviável ficar carregando toda vez. Né? A gente tem que pensar, né? Então, todos os usuários podem, né, ajudar a pensar numa forma de melhorar essa questão do cadastro, que o sistema ainda precisa avançar. Mas é para vocês saberem que tem essa possibilidade, que a gente precisa melhorar. Ok? Então, aqui é a empresa fabricante, tá? Então, eu posso pesquisar, eu posso vir aqui no cadastro e, se eu tenho alguma empresa nova que não está ainda cadastrada, primeiro eu pesquiso. Ok, essa empresa não está cadastrada, eu posso cadastrar. Então, cada centro, vocês têm autonomia, não precisa vir para aprovação da gente. O que a gente solicita é que vocês façam isso corretamente, porque a partir do momento que entrar no sistema, por exemplo, vamos supor, Campinas registra, todos os centros vão ter acesso. Né?
Então, esse cadastro aqui, de empresa fabricante, de instituição, qualquer alteração ou cadastro novo que vocês fizerem, todos os centros vão ter acesso. Exame. Tá? Aqui eu tenho a pesquisa de exames. Tá? Os exames, todos os centros foram carregados inicialmente com os exames que foram cadastrados aqui no sistema. Tá? E eu não sei se já foi carregado agora para os centros novos, talvez os exames cadastrados de Campinas, que eles têm uma gama de exames bem maior, por exemplo, que Santa Catarina tem. Né? Então, vocês veem quais são os exames que tem cadastrado no centro de vocês. Né? Nós temos aqui 135 exames. Se tiver algum exame que vocês costumam fazer, por exemplo, principalmente na questão de análise toxicológica, se é alguma coisa específica, né, algum ELISA, enfim, algum exame diferente, vocês têm, o centro tem autonomia para cadastrar. Então, ele pode vir aqui e fazer o cadastro de um novo exame, né? Então, primeiro conhecer quais são os grupos de exames que tem, tipo de amostra, para fazer esse cadastro. Ok? Exame, então, posso cadastrar um exame, um tipo de amostra, né? Ah, não tem uma amostra que eu costumo fazer aqui no meu laboratório, tem essas cadastradas, mas eu estou sentindo falta de alguma, especificamente no meu centro, eu posso cadastrar. O cadastro de exames, o que você alterar ali no seu centro não vai interferir nos outros. Então, é separado. Por que que a gente fez? Por causa da questão de valor de referência, alguns centros têm laboratório de toxicologia, outros não têm, né? Então, por isso que os cadastros de exame foi feito separado por centro. Aí eu tenho o grupo de exames. O que é o grupo de exames, tá? Por exemplo, eu vou atender um caso de acidente botrópico, ao invés de eu ficar selecionando individualmente o TAP, atividade, o RNI, o hematócrito, eu já adiciono lá no grupo de exames, lá dentro da ficha, acidente botrópico. Ele vai carregar automaticamente todos esses exames. Ah, no seu centro não acha suficiente esses exames, tem algum outro. Você pode alterar para o seu centro, incluir ou excluir. Então, vocês têm autonomia para fazer essa alteração. Ok? Então, aqui é com relação aos exames. Então, primeiro pesquisa o que tem, depois você vem no cadastro e pode solicitar, né, fazer o cadastro. A partir do momento que você fizer, já vai estar disponível na ficha para você incluir. Outra pesquisa que tem que ser feita aqui, para daí ir para o cadastro, é a pesquisa de instituições. Como que funciona a pesquisa de instituição? No momento, a gente carregou, né, no primeiro momento do Datatox, a gente tinha também uma tabela do Excel, a equipe do TI carregou todas as instituições. Agora, automaticamente, toda noite, é feita uma atualização automática no banco do CNES, tá? Então, todas, agora tem 470 mil cadastros, registros de instituições. Então, é feito já do banco, conforme vão entrando novas instituições, ele vai sendo atualizado, tá? E é bom que seja atualizado lá pelo CNES, porque ele já vem com o número do CNES. O que acontecia? Nós temos, por exemplo, aqui mesmo, em Santa Catarina, nós estamos com o nosso banco aqui, que ele está poluído, enfim, porque no começo não tinha essa atualização, a gente fazia manual e nós temos muitas aqui que estão sem o CNES, tá? Então, nós temos que ver, a gente tem que fazer ainda essa limpeza, nós temos instituições duplicadas que a gente precisa juntar, precisa excluir algumas, então a gente precisa arrumar isso. Mas vocês, no centro, dependendo do estado que estão, podem fazer essa limpeza, né, essa correção, tá? É difícil, às vezes, localizar, o pessoal reclama bastante aqui, por exemplo, que é difícil, às vezes, localizar. Por quê? Porque mesmo no CNES, alguns centros de saúde, unidade de saúde, muitas vezes está o nome, centro de saúde, por exemplo, aqui, centro de saúde Campeche, ou às vezes o nome está, unidade de saúde Campeche,
Ou, às vezes, está no CNES mesmo, está a sigla CS Campeche, entendeu? Então, não é padronizado nem no próprio CNES e vai carregar sim. Tá? Então, às vezes, dificulta localizar o centro. O que a gente recomenda? Por exemplo, quando é um município pequeno, né, tipo agronômica, né, nós temos um município que se chama agronômica. Nesse município, eu só tenho essas unidades aqui, então fica fácil eu localizar, né? Se eu não conseguir localizar, por exemplo, aqui está a comunidade básica de saúde agronômica. Se eu fosse buscar por centro de saúde, eu não ia localizar. Então, o que a gente recomenda também? Não tentar escrever o nome completo, né? Porque o sistema também é outra coisa que precisa melhorar o sistema de busca. Porque às vezes é busca com acento, sem acento, se a agronômica tem acento, ele não busca. Então, buscar palavras-chave, né? Em vez de eu escrever completo, eu só escrevo a palavra-chave, né? Unidade. Então, ele busca. Tá? Então, não tentar escrever o nome completo. Da mesma forma que aqui essa pesquisa é lá dentro na ficha quando eu vou buscar. Tá? Agora, sim, eu devo admitir que Santa Catarina é um estado relativamente pequeno, se for comparar com Minas Gerais, São Paulo. Os municípios são municípios pequenos, né? Mesmo, por exemplo, se nós temos aqui Florianópolis, né? Que é um município maior. Se eu buscar hospital, vão aparecer todos os hospitais de Florianópolis, que não são muitos. Tem 20 registros. Então, eu consigo localizar. Agora, São Paulo é outra realidade. Eu acho que foi a Eliane que disse que teve dificuldade para localizar o Hospital das Clínicas, né? Se não me engano, foi a Eliane que referiu essa dificuldade. E eu também tive a mesma dificuldade, Eliane, para conseguir localizar. Foi eu mesmo, Você também tentou? Você também tentou? Tentei, tá? Aí, assim, eu fui tentar buscar lá no CNES e é a mesma coisa, tá? Ou como é que eu consegui localizar o teu hospital? Até quero ver se é esse mesmo, deixa eu ver que eu até anotei aqui. Eu consegui localizar digitando FM USP. Deixa eu botar aqui municípios. Aqui também, quanto mais filtros colocar, daí eu consigo, né, enxugando. Se eu não me engano, isso. Eu não sei se seria esse, Eliane. HC da Faculdade de Medicina da USP, né? Então, ele está com esse nome. No próprio CNES ele está assim, tá? O que a gente costuma fazer? Por exemplo, aqui, o hospital aqui universitário é o Hospital Polidoro, né? Então, tem um nome um pouco mais difícil, mas todo mundo conhece por hospital universitário. A gente entra no sistema, né? E altera, clica em alterar e põe aqui. Como aqui está HC, e Eliane, se vocês costumam buscar por Hospital das Clínicas, né? Eu posso colocar aqui de uma forma, ou, tipo assim, colocar o apelido do hospital, que facilita a busca. Né? Aqui, por exemplo, nós temos o Hospital da Unimed, a gente coloca o Hospital da Unimed, Hospital da Caridade, então a gente coloca, eu posso ter autonomia de colocar o nome correto aqui. E eu posso alterar também os contatos, posso ir adicionando os contatos. Então, assim, o que eu recomendo que vocês façam? Vejam quais são as instituições mais frequentes que ligam para vocês e tentam localizar. Se você não consegue buscar o nome, entra em contato com o hospital e solicita o CNES, tá? Então, se eu tenho o CNES do hospital e eu não consigo localizar o nome, né? Então, eu só busco aqui pelo número do CNES. E se é esse realmente o hospital, você vai entrar, você pode ver pelo endereço. Ah, não, é esse mesmo, né? Só que está com esse nome. Então, você pode alterar, você pode colocar o nome que vai facilitar para todos buscarem. Tá? É isso que a gente costuma fazer aqui nas instituições, né? Então, o que a gente recomenda com relação ao cadastro das instituições? Que vocês têm autonomia também. Você pode vir aqui e cadastrar uma instituição nova. A gente pede que vocês não façam cadastro de novas, porque como ela é automaticamente carregada toda noite,
pelo sistema, então, teoricamente, todas as que estão cadastradas lá no Kines, elas deviam estar aqui. Se, talvez, eu não localizo, porque essa dificuldade de busca mesmo. Então, primeiro eu vou lá, se eu não localizo aqui, vai lá na base do Kines mesmo, né? Geralmente eu faço isso, procuro buscar lá, que às vezes facilita a busca, só para depois daí eu alterar essa instituição. Então, assim, depois que o GIA fez essa atualização automática, aqui no CIATOV nós nunca mais cadastramos nenhuma instituição nova, tá? E, assim, eu peço para que vocês também procurem ver isso. Primeiro, vão pesquisar se essa instituição não está cadastrada mesmo. Então, localize a instituição e depois vocês podem alterar, como eu disse. Altera o nome, nós temos muitos com o próprio Kines, que não está atualizado os contatos. Às vezes a gente quer pôr o contato direto da UTI, então eu posso alterar os contatos. Então, vem pesquisar, localiza a instituição e altera. Posso alterar o nome para facilitar, né? Deixa o nome completo do local, mas eu posso colocar antes o nome como o pessoal costuma buscar o sistema. Tá? Precisa melhorar também a questão ali de pesquisa, porque a pesquisa da instituição não tem a opção de início da palavra, de parte da palavra, tá? Ela tá só por fonética, mas é uma coisa que o sistema pode melhorar também a busca de instituições, assim como de ocupações também, que o pessoal reclama bastante para localizar. Então, tem algumas coisas que o sistema precisa melhorar na questão de cadastros e de pesquisa, né? Então, ainda temos coisa para trabalhar bastante, tá? Então, de cadastro que vocês têm autonomia para fazer são esses 3. Pesquisa, aqui. O que mais que tem na pesquisa? Eu posso... Deixa eu aumentar um pouquinho a tela agora. Tá? Então, pesquisa de manifestações, tá? Aqui eu posso ver quais são todas as manifestações cadastradas, tá? Então, tem essas. É impossível ter todas, né? Então, a gente tem a opção de complementar lá no sistema em outras e adicionar. Mas se for alguma coisa que vocês acham que é muito importante, tá faltando alguma coisa muito importante, e daí essa solicitação de manifestações, tanto de manifestação como de tratamento, daí é feita a solicitação por e-mail. Não tem ainda nenhuma base aqui de cadastro, mas como tem de agentes para vocês fazerem, mas é uma coisa que dá para a gente pensar também e melhorar no sistema para vocês fazerem pelo próprio sistema, tá? Por enquanto não tem, então o que dá para fazer é vocês reunirem, avaliarem, não ficar pedindo assim, quero tal manifestação, assim, ver se tem mais, né? Juntar e pode ser enviado por e-mail, então, essa solicitação. Assim é de manifestação e assim é tratamento, tá? Então, primeiro ver tudo que tem, né? O tratamento a gente tem, assim como manifestações e tratamento, a gente tem dividido por categorias, né? Ver se realmente não tem, ver se é relevante, se é importante, né? Esse novo tratamento ou manifestação, se vale a pena, né? A soroterapia e os antídotos, ele tem no tratamento sempre, aqui a gente tem o complemento, então quando vocês forem adicionar lá no sistema, vai ter um espaço que é para preencher a dose, a data, tem algumas informações complementares do sistema, tá? Então, essa é a parte aqui de pesquisa, que é importante os usuários conhecerem que tem, tá? Aqui no pesquisa de agente, que eu queria mostrar para vocês também, que é uma coisa que a gente quer melhorar com o tempo, é que o sistema tem a possibilidade de colocar aqui imagens, tá? Então, aqui eu tenho exemplo, a gente só colocou alguns, só para ter como exemplo. Eu tenho o exemplo aqui da planta Comigo Ninguém Pode, tem, assim, algumas informações importantes que acabam auxiliando também durante o atendimento. Então, o efeito tóxico principal é irritante, ela tem oxalato, isso já vai direcionar, ajudar também no atendimento. Então, a base de plantas é bem interessante que ela tem essas informações, e às vezes o pessoal não sabe, fica procurando em outras bases, aqui tem algumas informações. E eu posso colocar imagem, tá? Então, aqui eu posso ir adicionando imagem de alguns agentes. Então, assim, a gente gostaria de melhorar bastante, aqui a gente só fez
2 exemplos, então a maioria não tem. Então, aqui também a gente tem, né, imagem da lonômia, né? Então, a gente gostaria de melhorar e de ir alimentando o sistema, porque ele ajuda bastante na identificação. Por exemplo, as lagartas, que tem várias, se a gente conseguisse alimentar o sistema e colocando as imagens, e ajudar também, não só no preenchimento, porque essa imagem não vai lá para a ficha. Essa parte de agentes aqui seria só para consulta, mas vai ajudar na identificação dos agentes. Então, a gente precisaria alimentar. O sistema, ele tem capacidade para isso. Então, ele aceita imagens, ele aceita anexos, né, em PDF. Então, o sistema tem capacidade, a gente só não tem né, pessoal suficiente ou pensar de que maneira que a gente poderia fazer isso de uma forma sistemática, de ir alimentando o sistema com essas imagens. Mas, assim, na parte de animais e plantas, eu acho que ajudaria muito. E, é claro, sempre tentando, né, botar a referência de onde é essa imagem, ter imagens bonitas, eu acho que a gente pode deixar, assim, um sistema bem bom para ajudar também durante o atendimento, né? Então, ao invés de, às vezes, procurar no Google a imagem de uma lagarta, que às vezes não está atrás corretamente, a gente teria aqui um banco de imagens de agentes, né, mais confiável, tá? Então, é uma coisa que a gente precisa ainda alimentar o sistema. Então, eu acho que é isso aqui, né, com relação à pesquisa, pois se vocês tiverem alguma dúvida. Aí, agora aqui da solicitação. Então, aqui é onde vocês vão solicitar para cadastrar novos agentes, tá? Em todos os grupos, a gente tem um agente que se chama cadastrar. Então, tem cadastrar medicamento, cadastrar raticida, tá? Todos os grupos têm cadastrar. Tá? Por quê? Quando é que a gente utiliza esse cadastrar na ficha? Né? Então, eu vou fazer uma ficha, eu atendi um medicamento e eu não localizo ele no sistema. Então, quem está preenchendo a ficha vai utilizar cadastrar medicamentos, né? E fica lá o cadastrar medicamentos. O que a gente costuma fazer? Aqui no Ciatox, por exemplo, somos eu e a Dani que cadastramos os agentes. Então, o usuário vai colocar cadastrar, a gente vem aqui nessa tela de pesquisa, que a Andrea já mostrou para vocês, que tem vários recursos, a gente utiliza bastante, principalmente na validação, essa telinha. Eu venho aqui no agente cadastrar, tá? Deixa eu ver aqui. E aqui vão aparecer todas as fichas que o pessoal aqui do Ciatox colocou para cadastrar, tá? Nós temos 34 registros, porque a gente as fichas do 2021, a gente já foi e já fez o cadastro, ou, por exemplo, no ano passado, uma das vezes que eu fui pesquisar, tinha 80 e poucos, quase 90 agentes a cadastrar. Mas o que foi cadastrado mesmo foram 5 agentes. A maioria é porque o pessoal ali da mesa não localizou, tá? Então, é isso que a gente faz por trás, esse trabalho que a gente faz por trás, né, de validação. Então, eu vou entrar na ficha, né? Isso quem faz aí o administrador local do seu centro, ou se tem algum profissional que você habilitou para fazer isso, tá? Eu vou verificar na história, ela pediu para cadastrar esse agente, tá? Então, o agente é um produto multi-oxi, multiuso, tá? Então, é um nome sanitário, que, como eu disse, a gente não está cadastrando o nome comercial, eu não vou cadastrar esse multi-oxi, multiuso, porque eu não estou cadastrando nomes comerciais e nomes sanitários, tá? O pessoal daí coloca qual é o agente, ela colocou como multiuso oxigênio ativo. Provavelmente é peróxido de hidrogênio. Tá? Então, eu vou aqui em habilitar edição para eu poder editar essa ficha, porque o meu perfil tem isso, tá? E eu vou, é claro que primeiro eu pego o multi-oxi, multiuso, faço essa pesquisa, entro na ficha técnica, vejo se realmente qual é o princípio, e aí eu venho aqui
e altero. Eu acredito que seja o peróxido de hidrogênio, né? Tá? Então, provavelmente essa aqui, tá? Então, eu vou selecionar isso aqui, vou adicionar e vou excluir aquele cadastrar. Eu não vou cadastrar esse agente porque não tem. Eu vou adicionar o peróxido de hidrogênio, né, se for. Não vou adicionar agora, porque eu não fiz essa pesquisa, né? E vou colocar aqui o nome comercial que a pessoa disse que era, enfim, que foi o agente causador, então eu vou botar no complemento. É assim que a gente está fazendo, por enquanto, com os produtos domissanitários, tá? Uma coisa que tem que prestar bastante atenção, quando eu vou adicionar um agente, o peróxido de hidrogênio eu tenho ele em domissanitários, e eu tenho também como produto tem como medicamento, né? Então, eu preciso ver sempre qual grupo que é esse agente intoxicante, tá? É bem comum isso, principalmente com medicamentos, produtos veterinários e medicamentos, tá? Então, eu não vou alterar essa ficha, porque eu vou voltar nessa ficha depois e procurar, assim, com mais critério. Então, vocês veem quais são os agentes que vocês têm a cadastrar, se a equipe de vocês foi orientada a fazer isso, tá? Como o preenchimento do agente é obrigatório agora, então não tem ficha sem agente, provavelmente, se eles não localizarem, eles devem estar colocando isso, tá? Então, dá uma olhada tudo que tem a cadastrar, e a equipe que tem permissão para fazer isso vai fazer esse pente fino, né? Então, vai entrar, provavelmente, esses outros que eles pedem aqui para cadastrar, ó, quantos domissanitários, eu entro no sistema, eu vou ver, é um detergente, é outro agente, tá? É o nome comercial de medicamento de agrotóxico, ok, se realmente eu venho aqui e pesquiso, não tem, então eu vou cadastrar. Tá? É assim que funciona para cadastrar um novo agente. Não, eu realmente fiz essa limpeza, procurei, o agente não está, então vocês vêm aqui em solicitação. Se vocês entrarem, vocês veem o que está pendente, tá? De solicitação. Então, foi solicitado para cadastrar essa planta e foi solicitado para cadastrar esses produtos. Tem aqui tem 9, 10, e que a gente não aprovou ainda, porque está com problema. Não para vocês, mas quando vem para a gente aprovar a solicitação, né, que no momento quem está aprovando eu, a Dani e a Adriana, eu não consigo visualizar o PDF quando ele tem algum PDF, tá? Porque aqui, essa solicitação foi feita, né, então quem fez a pesquisa, a solicitação buscou essas informações, preencheu tudo direitinho. A gente dá uma conferida para ver se está ok, se é realmente isso. Primeiro busca lá no sistema, não, esse realmente não tem, e a gente aprova. Quem já solicitou, o pessoal de Goiás solicita bastante, está ajudando a gente a botar mais agentes, isso é muito bom no sistema. Então, quem fez essa solicitação, aí a gente vai aprovar, essa pessoa vai receber uma informação por e-mail, foi aceito, né, aceitado o agente, ele está no sistema. Ou se não tem necessidade, se a gente não está cadastrando, essa pessoa vai receber uma resposta dizendo por que não foi aceitado o cadastro, tá? Aqui provavelmente a gente não vai aprovar, porque a gente, assim, quando põe cadastro, uma substância, tem que pôr o princípio ativo realmente, né? Então, qual desse princípio ativo que é? Então, tem que ir lá, pegar a ficha técnica, tá? E ver daí qual é esse princípio ativo. Mas, como eu disse, não estamos aceitando ainda de produtos químicos, enfim, e nomes sanitários. Então, é assim que vocês têm que fazer. Precisa? Eu venho aqui em cadastrar, tá? Novo agente. Ele vai abrir essa tela. Eu vou digitar aqui o nome comercial e vou selecionar o grupo. Conforme eu seleciono o grupo, vão abrir os campos, né? Agrotóxico tem esse campo, medicamento tem esses, tá? E produtos de uso veterinário são esses campos. Então, conforme o grupo de agentes, eu vou preencher as informações.
tá? Gênero e espécie é a mesma coisa, tá? Eu venho aqui, eu vou solicitar o cadastro de um novo princípio ativo de agrotóxico. Primeiro eu vejo se realmente ele não está cadastrado, aí eu vou fazer a busca no Agrofit, enfim, na Anvisa, eu acho que não está disponível ainda para pesquisar agrotóxicos, mas a gente tem no Ministério da Agricultura, confirmo realmente o princípio ativo, vejo qual é a classe que ele se encaixa, né? Qual é a subclasse. Se não tem, aí eu vou criar. Mas antes de criar novas classes, subclasse vê que às vezes está digitado uma letra errada, às vezes tem acento, não tem acento, então sempre dá uma boa pesquisada para ver se realmente não tem. Então, o agrotóxicos vai abrir todos esses campos aqui, né? Código da Anvisa, o caso, código da monografia, classificação. Então, sempre procurar, quando vocês solicitarem, fazer essa busca, porque o que vocês solicitarem foi aprovado, vai aparecer para todo mundo, tá? Com relação a plantas, por exemplo, né? Qual é a classe, né? Vejo se já tem subclasse, gênero, procurar buscar essas informações que são importantes, né, para o sistema. Então, no momento que eu solicitar, eu faço primeiro uma busca, né, em fontes confiáveis. Ali no manual tem, né, uma pequena descrição de onde foi buscada essas informações para fazer o sistema, né, inicial. Então, fazer essa busca, eu posso adicionar documentos e eu posso também já nesse cadastro adicionar imagens, sempre colocando daí a fonte, né? Porque lembrando que vai estar disponível para todos, tá? Então, assim, não tem dificuldade nenhuma para solicitar um novo agente no sistema. Então, a gente sempre recomenda, faça uma boa pesquisa, vê se não tem um sinônimo, né? Às vezes é um nome semelhante, um sinônimo, ou às vezes no sistema está errado, vocês podem solicitar para a gente corrigir, para depois solicitar daí o cadastro de novo agente. Ok? Aí depois vem para aprovação para nós e daí entra no sistema. Agora a gente está esperando, então tem esses aqui que estão pendentes, mas porque o Jean precisa, o pessoal da TI, né? Precisa corrigir, então a gente já incluiu lá no Trello, que é o local onde a gente solicita, né, as correções, então é um erro do sistema, que vocês não veem, mas para nós que precisamos aprovar, um novo agente está ocorrendo e ele vai corrigir. Tá? Aí aqui o paciente KNES, acho que a Andrea já mostrou para vocês podem buscar por CPF ou o nome completo do paciente, mais data de nascimento. A única coisa que tem que cuidar é ele traz corretamente, conforme está lá no cadastro, né, nacional do SUS, mas o endereço muitas vezes não está atualizado. Então, quando vocês vão utilizar, né, essa informação aqui, que vai preencher automaticamente na ficha, sempre dá uma conferida com o paciente que você está atendendo com relação ao endereço, que muitas vezes está desatualizado, às vezes tem 2 cadastros, então sempre fica atento com relação a isso. Então, aqui na parte de cadastro é isso, eu sei que é muita informação, e eu acho que eu estou falando muito rápido também, que é difícil para vocês absorverem tanta informação, mas a gente está, sim, disponível para dúvidas, tá? Agora aqui, vamos ver, então, um pouquinho especificamente, não sei, já é 11h10, até as 11h30, né, Cláudia? Eu vou mostrar rapidinho. Isso. Tá. Eu vou mostrar rapidinho, então, uma ficha de medicamento, tá? Vamos, então, iniciar uma nova ficha, só para mostrar algumas coisas específicas com relação à ficha de medicamento. Ela não tem diferença nenhuma, vocês já viram, né? Já teve duas capacitações com a Andrea, que mostrou, então, a ficha, né? Então, não muda. O que muda é com relação ao agente, então, a parte, né, de paciente, de solicitante, é como nas outras fichas. Então, eu não vou ficar mostrando detalhes para vocês agora, mas se tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. Então, sempre vê se é ficha de tipo humano, animal, informação, tá? Com relação a medicamentos, a gente recebe muita solicitação de informação também, tá? O que caracteriza uma informação? Eu não tenho um paciente envolvido, tá?
Por exemplo, é alguém que só quer saber a interação entre dois medicamentos, mas ela não tem nenhum paciente que foi exposto a esses medicamentos. Então, eu vou criar uma ficha de informação, vou fazer a pesquisa e vou passar a informação. Então, eu vou criar uma ficha de informação, e vou inserir lá os agentes do medicamento. Então, a ficha uma vítima humana ou vítima animal. Então, nós vamos começar a fazer uma ficha humana. Aí, ele sempre pede para confirmar. Então, ok, eu vou iniciar. Tá? Aqui vai entrar, então, com o responsável do atendimento e pelo preenchimento que é automático pelo login. O que é importante vocês sempre colocarem aqui? Eu costumo, quando eu vou fazer uma ficha, eu preencho esse primeiro aqui e já salvo. Apesar do sistema, ele já salva automático. E já anoto no meu rascunho o número dessa ficha. Eu vou anotar, porque depois eu vou excluir ela, 8579, tá? Então, eu anoto o número da ficha, que se eu precisar fechar depois o sistema, a ficha, ela vai ficar aqui registrada. Quando eu simplesmente abro a ficha, inicio a nova ficha e fecho, ele gerou esse número, mas essa ficha vai se perder. O sistema só registra se essa primeira, ele considera como ficha válida, se essa primeira aba está aqui, preenchida. Então, algumas vezes vocês dizem, está falhando da ficha 8579, ela foi para 8582, onde foram parar essas fichas, né? Então, provavelmente é isso, a pessoa dá 2 cliques, inicia a ficha e depois fecha, tá? Então, essa ficha ela não registrou, você não vai conseguir localizar aqui no pesquisar ficha, você não vai localizar, ela vai se perder. E o sistema, depois de, acho que 24 horas, ele exclui automaticamente essa ficha, que ela não foi gerada, daí essa parte inicial. Então, inicia a ficha, salva, anota o número da ficha, tá? E daí vai para as outras abas, então tem sempre onde tem o asterisco, é importante vocês, né, preencherem, que são informações, assim, que são obrigatórias, né? Outras aqui, né, não são obrigatórias, mas que são importantes, por exemplo, a categoria, não está como obrigatória, mas eu acho que a gente poderia passar para obrigatória, que é uma informação, assim, bem importante saber, né, quem está solicitando a nossa informação. O que a gente viu, assim, colocando essa questão de obrigatoriedade? Melhorou muito as nossas fichas. Antes, quando não era obrigatório, nós perdíamos mais tempo na validação preenchendo dados em branco do que, né, em outras coisas que a gente poderia focar mais. Então, isso facilita bastante, né, essas partes obrigatórias. Paciente, tá? Então, você pode preencher a data de nascimento, que ele vai preencher automático, é sempre, então, tem essas partes aqui, né, obrigatórias, que tem que preencher, para não deixar, né, em branco. Com relação a medicamentos, é muito importante a questão do peso, tá? Por quê? Porque a maioria das doses tóxicas de medicamento, eu vou, né, calcular utilizando a dose ingerida com o peso do paciente. Então, é um dado importante nas fichas de medicamento. Então, sempre solicitada aí o peso do paciente, tá? Aqui é uma informação que o pessoal deixa bastante em branco. A busca de ocupação também, né? O pessoal reclama aqui que é difícil, mas foi carregado no CBO. A gente precisaria achar uma forma melhor de buscar aqui, né? Uma forma aqui na CBO, ou carregar uma outra base, né? Porque aqui, por exemplo, a agricultura é polivalente, é familiar, é por conta... O pessoal reclama bastante aqui de professor primário, professor de matemática, assim. Enfim, é o que temos no sistema, precisaria melhorar, então a gente precisa pensar de uma forma de melhorar aqui a busca de ocupação, mas não só a busca também, né? Mas também do que está lá por trás, né? O que a gente carregou foi da CBO, e na CBO está assim. Eu não sei se tem algum outro sistema que poderia ajudar, ou se a gente teria que fazer uma limpeza, mas assim, é bem, no momento, as ocupações da CBO que a gente tem aqui. Mas é uma coisa que o pessoal reclama bastante aqui, o próprio pessoal aqui do nosso atendimento, tá? Com relação aos agentes, né?
Então, especificamente de medicamento. Então, lembrando sempre que eu posso buscar só, né, pela substância, quando eu não sei o nome comercial, eu busco pela substância e vou adicionar, por exemplo, paracetamol, e adiciono. Ou eu posso buscar, se eu tenho um nome comercial, eu posso buscar por Tilenol, né? Aí, no momento que eu clico, por exemplo, vamos supor, o Tilenol, só o Tilenol tem só paracetamol, mas o Tilenol Sinus, ele tem paracetamol e pseudoefedrina, né? Então, se eu selecionar aqui e adicionar, ele já vai carregar os dois princípios ativos. Se eu for direto só na substância, eu vou ter que adicionar o paracetamol e a pseudoefedrina. Então, na medida do possível, quando tem um nome comercial, é bom sempre adicionar o nome comercial, que daí, principalmente os polivitamínicos, né? Que tem vários princípios ativos. Então, é bom colocar o nome comercial, que daí ele já vai carregar todos os princípios ativos de uma forma mais correta também, né? O medicamento completo. Aqui nos agentes medicamentos, o que tem que prestar bastante atenção? Vou botar o exemplo, por exemplo, de dipirona. Tá? Eu tenho dipirona medicamento e tenho dipirona produto de uso veterinário. Tá? Então, muitas vezes o pessoal vem aqui, dipirona, né? E claro, a gente entende até que está ali no atendimento, rapidamente clica e adiciona dipirona produto veterinário. Aí, como é que a gente corrige isso? Se passa, deveria, por exemplo, o estudante coloca dipirona produto veterinário, o médico que está na revisão, médico ou farmacêutico, né, já devia ver isso e já alterar, mas às vezes passa pelo estudante, passa pelo profissional, às vezes direto, assim, né, e a gente busca, daí faz alguns cruzamentos para buscar e corrigir essa ficha. Então, produtos de uso veterinário, nós costumamos validar todos os casos, que daí validando todos os produtos de uso veterinário, que são bem menos, eu consigo excluir esses que colocaram errado o medicamento. Medicamentos, nós não conseguimos validar todos os casos. Então, tem ali, por exemplo, de 2021, se eu não me engano, acho que tem 4.000 casos de medicamentos que a gente não consegue validar, porque tem que entrar ficha por ficha, corrigir, então nós não temos equipe suficiente para validar todos os casos, né? Validar o que é? É ver justamente isso, corrigir os erros, preencher campos que são importantes e não estão preenchidos, ver se o agente está correto, enfim, é a questão mais do dado, né? Se o dado está correto. A revisão, a gente se preocupa com o atendimento, com a orientação. A validação, a gente acaba se preocupando mais com o dado se está correto, até porque a validação acontece depois e com fichas encerradas. Então, o medicamento a gente não consegue validar todos eles, e então a gente faz alguns cruzamentos para corrigir alguns erros, né? Então, a gente já sabe quais são os erros mais frequentes e a gente busca corrigir isso. Com relação aqui de dipirona, por exemplo, foi um caso de dipirona. Eu tenho esse campo aqui de quantidade, né? Então, eu preencho. Esse é um campo aqui que nós aqui no centro já percebemos e que precisa melhorar. A gente está pensando numa forma daí para passar para a equipe da TI, que a gente tem, né, as reuniões, as quartas-feiras, né? E para tentar ver se melhora essa parte de, quem sabe, já botar uma calculadora para calcular a dose aqui, vamos pensar numa proposta para melhorar, porque causa bastante confusão aqui. Isso aqui não está bom, porque não está claro o que é para colocar. Então, o pessoal confunde muito quando vai preencher. Tá? Então, quando vai fazer um trabalho estatístico por intoxicação por algum agente, se você buscar no BI essa dose ingerida, vai aparecer uma miscelânea de coisas, né? Alguns vão colocar a quantidade da concentração do comprimido, outros a dose total. O que seria o ideal? É colocar a quantidade aqui, 10, por exemplo, né, de dipirona, 10 comprimidos. Aí, o que falta aqui é isso, tá? Então, a 10 comprimidos de 500 miligramas, né? Então, 10 de 500 miligramas, cada comprimido. Então, às vezes, o pessoal coloca aqui 500 miligramas, porque eles pensam que é para colocar o comprimido. Não. Aqui seria ideal colocar
10 vezes 500, então 5.000 miligramas. Tá? Então, a dose que a pessoa ingeriu foi isso. Aí aqui eu coloco a observação e faço o cálculo, né? 10 vezes 500 dividido por 50 quilos, e aqui eu vou colocar daí 100 miligramas por quilo. Tá? O que a gente pretende melhorar, que vocês podem ajudar a pensar, né? Então, eu vou adicionar. Então, aqui vai ficar 10 comprimidos, a dose total ingerida, 5.000 miligramas, e daí no complemento fica essa outra informação. O que a gente pensa em fazer é colocar aqui, já dizer antes se é sólido, se é líquido, porque também é uma miscelânea aqui, né, de informação. E daí calcular, já botar a dose total ingerida, para ficar mais claro, né, em miligramas. E se o sistema conseguir, a gente vai conversar com o pessoal da TI, já calcular automaticamente. Como tem lá, o pessoal que usa o Toxibase, tem uma calculadora lá no início, né, que você põe a dose ingerida e o peso do paciente, ele já dá a dose ingerida. Então, vamos tentar fazer uma proposta para melhorar isso. Mas aqui precisa estar mais, né, tão detalhado, a gente precisa pensar de que forma fica mais claro para o usuário, e se o sistema ajudar a calcular a dose automaticamente, seria ótimo, né? Então, aqui precisa melhorar bastante, que causa bastante, é um ponto que causa bastante confusão. Tá? Então, no agente é isso, é nome comercial do medicamento ou princípio ativo. Com relação à exposição, tá? Então, aqui, lembrar de sempre preencher os dados automáticos, se eu coloco a residência habitual, já traz para cá, né, preenchido. A via, tá? Praticamente todas as vias são possíveis aqui com medicamento, com exceção de mordida, picada e contato, tá? Então, né, a maioria das vezes é oral, né? Mas tem, assim, então, algumas vias que podem causar alguma, né, dificuldade é com relação ao respiratório, nasal, então, por isso que é importante ir no manual, ver o conceito, tá? Então, aqui, mordida e picada contato é uma via que não pode, mas se eu for lá no nosso pesquisar ficha e cruzar medicamento com mordida, picada e contato, vai aparecer alguma ficha, porque a pessoa não quis intencionalmente preencher, mas, né, no automático vai e preenche errado, então a gente corrige. Então, a gente faz esses cruzamentos para pegar em busca do que pode estar errado, tá? Da mesma forma, circunstância. Então, medicamento, ela se encaixa com praticamente todas as circunstâncias, né? Então, as circunstâncias que não vão, né, se encaixar com o medicamento é reação adversa a cosmético, reação adversa a alimento, mas praticamente todas as outras circunstâncias, elas acabam, se aplicam a medicamento, tá? Com relação a erro de medicação, é bem importante, assim, no momento que for atender o caso, né, assim, busca informação, qual foi o tipo de erro, né? Ele errou na dose, errou na preparação, trocou de embalagem. Então, aqui o erro de medicação, ele está bem detalhado, e eu não sei se tem algum outro sistema no Brasil que tem esses detalhes tão específicos, assim. Então, assim, que registra qual foi o erro de medicação. E isso é muito importante, assim, para ver os problemas relacionados a medicamentos, eu ter essa informação, tá? Também é importante erro de medicação, quando troca de nome, troca de embalagem, perguntar, né, ia utilizar o quê e trocou pelo quê? Essa é uma maneira também de farmacovigilância, né? A gente vê, não, com alguma substância está dando frequentemente esse erro, estão confundindo a embalagem. Então, é uma forma também de ajudar na farmacovigilância e modificar, talvez ajudar algumas coisas. Então, aqui tem bastante informação, tem bastante trabalho que daria para a gente fazer relacionado a isso, tá? Então, a maioria dos nossos, né, circunstâncias com medicamento acaba sendo ou acidental em crianças e muito tentativa de suicídio. Então, ver os conceitos, porque várias circunstâncias se aplicam aqui, né?
As manifestações não muda, como a Andrea passou para vocês dos outros casos, então tem aqui, sempre lembrar da classificação inicial da gravidade, o potencial de gravidade daquele agente. O tratamento também não modifica. O importante é quando usa aqui, por exemplo, algum antídoto que tem esse anexo ali, então que é importante colocar essa informação na medida do possível. Lembrar que a manifestação pode ir adicionando as manifestações no decorrer do caso, não só as iniciais, então é bom ir complementando, né? Com relação aos exames, então, incluir exames, você pode incluir como, né, como grupos de exames, ou como exames individuais, né? Grupos de exames, por exemplo, nós temos cadastrado aqui intoxicações por antidepressivos, então, quando eu adicionar, ele vai carregar todos os exames aqui. Vocês podem criar os seus grupos de exames que acham que é mais importante no centro de vocês, né? Sempre lembrar de clicar aqui, daí para incluir o resultado de exame. A história. A gente procura orientar a nossa equipe a fazer uma história bem completa, porque facilita quando você vai, né, fazer algum acompanhamento, continuar, né, o acompanhamento. É horrível você pegar uma ficha e dizer assim, o paciente ingeriu 10 comprimidos de dipirona. Pronto. Onde estava, por quê, o que aconteceu, o que ele estava apresentando. Então, a gente procura fazer uma história, assim, bem completa. Tem imagens relacionadas a medicamento é bem pouco, né? Quase não tem, né? Mais é com relação a animais peçonhentos. Os anexos, onde a gente adiciona resultado de exames. O acompanhamento, que é sempre importante, é agendar o acompanhamento, né? Para aparecer naquela aba lá na frente, tá? Então, eu sempre tenho que agendar e fazer aqui o encaminhamento. Então, essa ficha aqui, se eu agendei ela, eu vou botar um acompanhamento, ver resultado de exames, né? Eu vou inserir, vai aparecer lá na ficha, lá na frente, naqueles bilhetinhos que a gente faz os acompanhamentos. Então, sempre lembrar, dá um destino para a ficha. Ou eu vou agendar um acompanhamento para ela, ou eu vou encerrar. Se eu simplesmente vier aqui, tá? E realizar acompanhamento agendado. Eu vou adicionar o acompanhamento aqui, chegou na hora, tá? Adiciono. Salvo a ficha e fecho. Essa ficha, ela não vai ter mais nenhum agendamento aqui e ela não vai estar encerrada também, ela vai ficar lá embaixo. E às vezes ela é esquecida, o pessoal esquece dessa ficha. Então, eu sempre preciso dar um destino para ela, tá? Ou eu vou agendar ou eu vou encerrar. Tá? Então, eu vou fechar, vou salvar, claro que vai ter partes em branco dessa ficha, e essa ficha, conforme o meu agendamento, ela vai aparecer lá na frente, vai aparecer aqui, que está aguardando revisão, né? Então, aqui está essa ficha, eu avisei a equipe da mesa que ia ser uma ficha falsa e depois ia ser deletada, mas ela fica aqui, enfim, e está agendada para o acompanhamento. Cláudia, já é 11h30, né? É muita informação, eu teria mais alguns exemplos específicos de medicamento, ali na validação, como a gente faz, alguns cruzamentos, mas não vai dar tempo, já estamos passando da hora, né? Então, é muita informação, eu sei que precisaria de mais, mas como a Andrea disse que vocês tinham ficado com mais dúvidas ali na questão dos cadastros, eu pensei em focar mais ali nos cadastros, e a questão do preenchimento em si, às vezes são mais específicos, assim, podem ser tiradas dúvidas daí na próxima aula daí. Excelente, Marisete. Muito bom, muito obrigada. São vários elogios aqui no chat. E acho que foi muito esclarecedor quanto a alguns pontos, não só seguindo aba por aba, né, mas explorando todas as possibilidades ali daquele menu. É bem importante. Eu não sei se
existe alguma pergunta urgente, urgentíssima? Se alguém gostaria de perguntar alguma coisa, eu pediria que levantasse a mão só para a gente organizar. Acho que a gente, se tiver dúvida, pode ficar uns 5 minutinhos além. Eu gostaria só de reforçar um pouquinho uma dúvida que ficou assim. Os estagiários, eles fazem muita confusão com encerrar e fechar. Quando são aqueles casos simples, basta fechar, encerrar e pronto. É isso, Marisete? É isso que você deixou claro aqui? Está sem áudio, Marisete. Desculpa. Então, ele vai... Não basta clicar em fechar. Ele tem que ir lá, clicar lá embaixo em encerrar ficha. Então, aí vai encerrar ficha e daí fechar. Então, encerra e fecha. Isso que eles ficam numa confusão dessa ordem, e aí eu falo sempre para salvar quando termina tudo, sabe? Mas assim, não basta eles preencherem, agora eu já parei o compartilhamento aqui da tela, mas ele vai preencher daí lá os dados do encerramento, né? Vai colocar lá internação, sim, não, o desfecho, e lá embaixo tem o encerrar ficha. Certo, né? Lá. Aí, quando clica em encerrar ficha, a ficha ainda fica em modo leitura, né? Isso, exato. Isso, tá? Por exemplo, por que aquela ficha fica em modo leitura? Porque se por exemplo, é o profissional, você que está fazendo a ficha, né? Eliane está fazendo a ficha. Você pode já clicar ali em habilitar e clicar em revisar. Você já revisa essa ficha. Certo. Tá? Aí, depois, e se for o estudante, não. Ele vai encerrar, porque ele não vai revisar, ele vai clicar em encerrar, aí depois fecha a ficha. Mas fecha a ficha lá na parte lá da ficha, não lá em cima no sistema, tá? Então, sempre lembrar isso também, que eu não mostrei, mas sempre fechar na ficha. No botãozinho específico. Isso, mas então, porque às vezes o que acontece? A gente vê com os estagiários novos, eles preenchem o campo ali, não clicam em encerrar ficha lá embaixo e fecha a ficha. Essa ficha vai ficar lá no limbo em branco. Tá? Entendi. Então, sempre clicar ali em encerrar. Você dá uma olhadinha ali nos teus casos, se tem fichas em branco lá embaixo. Tá? Ali no acompanhamento, ela tem que estar coloridinha, ou amarelo, ou verde, ou rosa. Se tem ficha em branco, são fichas sem destino. Tá certo. Ficha em branco. Muito obrigada, Marisete. Foi ótima aula, adorei, viu? Ficou muito bom. E esclareceu bastante. Eu fiquei até meio humilhada. Falei, puxa, eu devia ter prestado mais atenção quando eu li o manual. Sabe, tem muitas dúvidas que vai um pouco da parte investigativa da gente, de mexer no sistema e conhecer um pouco mais. Obrigada. Não, mas dá para entender, Eliane, assim, a gente, porque como a gente participou no desenvolvimento, a gente já está mais habituado, assim, mas principalmente vocês que estão começando agora, é natural isso, e com o tempo é que vai usando o sistema que vai conhecendo melhor. E na medida do possível, quando a gente conseguir já pegar uma velocidade, assim, sem muitas dúvidas, a gente consegue também contribuir para aumentar um pouco esse cadastro das plantas e animais peçonhentos, medicamentos, que a gente tem bastante. A gente precisa, porque nós só não damos conta. Tá certo. Muito obrigada, viu? Excelente. Não tenho como agradecer. Bom, só para reforçar, a lista de frequência, o link está disponível ali no chat, então quem não preencheu, eu peço que preencha. Professora Marlene. Então, parabéns, Marisete, muito bom. Obrigada, pessoal que está aqui, porque são oportunidades, né, de estar esclarecendo, entendendo e só mexendo mesmo para entender todo o sistema. Marisete, eu queria te dizer que eu fiquei só anotando aqui no caderno todas as vezes que você falou, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, sabe? Então, deu 3 páginas, né, das minhas anotações, e aí eu queria um momento a gente fazer um olhar que vocês, com o conhecimento que vocês têm, fazer um olhar no Datatox Amianto, porque muitas coisas a gente já avançou lá, do que você comentou aqui, então talvez seja mais fácil para eles que não tem que pensar tudo de novo, então eles já conhecem a regra, né, então talvez eles consigam trazer.
Então, a gente combina isso. E outra parte que eu vejo é um novo projeto, já no DataTalks 3, com essa linguagem nova que o Tavares falou, que já fizeram para telemedicina, né? Então, talvez não vale a pena muitas coisas nesse mesmo sistema, talvez muito investimento, que ele pode travar. Então, talvez a gente já tenha que enxergar a possibilidade no DataTalks 3 para botar todas essas regras que você já pontuou aqui, né, e pensar num projeto mesmo, né? Então, parabéns. Essa questão do acompanhamento, queria comentar para o pessoal, assim, ajuda muito a organizar o processo, né, Marisete, também, né? Então, assim, não é aquele rigor dos horários, tal. Um pouco para organizar a equipe, quem vai fazer acompanhamento, quem vai fazer isso, os horários, né? Então, é mais aquele processo de organização. Muito obrigada. O dia a dia, né, do trabalho. Muito bom. Mais alguma dúvida, pessoal? Comentar aqui um pouquinho, Cláudia, ainda uma ideia, que agora que eu vi das minhas anotações, Marisete, você colocou ali que no banco de plantas e animais seria muito bom ter aquelas informações, e a gente tem no grupo de emergência 2 profissionais do Butantan, que são muito esforçados, estão sempre atentos, respondendo, né? Um momento vamos conversar da possibilidade de... Eu pergunto se lá na homologação eles podem fazer esse trabalho para não ter estar usando o banco. Não, lá na homologação não dá para fazer isso. Está sem áudio. Não. Não estamos te ouvindo, Marisete. O áudio estava fechado, não te ouvimos, Marisete. Eu acho que ela está com algum problema com o microfone. Não, tudo bem, isso aí a gente conversa depois. Uhum. Sem problema, Cláudia, fica à vontade. Muito obrigada. Eu acho que já está se aproximando o horário do meio-dia, né? Então, a gente vai encerrar, reforço aí que as dúvidas... Tinha caído a conexão aqui. Tá. Então, tá bom. Mas só respondendo para a Marlene, na homologação não, Marlene, ela não foi carregada, não está nada atualizado, dá só para visualizar o que tem lá, mas não dá para carregar nada lá, não. Isso é. Ela já tinha colocado que é para uma conversa futura isso. Ok. Então, mais uma vez, Marisete, muito obrigada aí pela tua disponibilidade e por compartilhar aí tudo que tu compartilhou hoje. Com certeza o tempo é curto, né? Renderia aí um dia todo de conversa, mas também é muita informação de uma única vez, então é melhor ir em doses homeopáticas, né? Eu agradeço a participação e a disponibilidade de todos também, né? E aí a gente aguarda todos lá no dia 6 de junho para dar continuidade a essa atividade. Desejar a todos uma boa semana, um bom resto de dia. Até mais. Tchau, obrigada, pessoal, pela atenção. Tchau.